Você já parou para pensar por que algumas pessoas, aos 70, 80 ou até 90 anos, parecem irradiar alegria, enquanto outras, bem mais jovens, vivem carregando o peso da amargura? Não é coincidência. Há um segredo escondido não nas articulações que doem, ou nos cabelos brancos que chegam, mas na maneira como você escolhe habitar a sua própria vida. E esse segredo, surpreendentemente, não tem quase nada a ver com saúde física, riqueza ou até mesmo com família, menos embora esses elementos sejam importantes. Muitos acreditam que envelhecer com graça é fruto de sorte ou de bons genes, mas Sadhguru, o mestre espiritual indiano, conhecido por sua clareza cortante e sua profundidade milenar, revela algo radicalmente diferente. A verdadeira alegria, na velhice, nasce de uma escolha interna que poucos ousam fazer. Essa escolha não é ensinada nas escolas, não é vendida em farmácias e não aparece em propagandas de planos de saúde. Ela vive silenciosamente dentro de você, mas só floresce se for regada com consciência. Imagine acordar todos os dias sem a necessidade de provar nada a ninguém, sem se comparar com o passado ou com os outros, sem carregar rancor por oportunidades perdidas ou erros cometidos. Isso não é ingenuidade. E é exatamente essa liberdade que Sadhguru aponta como o núcleo da alegria genuína, na terceira idade. Uma alegria que não depende de circunstâncias externas, mas de uma postura interna inabalável. O envelhecimento, na visão espiritual, não é um declínio, é uma depuração. É o momento em que o corpo começa a soltar o que é desnecessário e a alma exige mais espaço. Mas, se você não aprendeu a soltar antes, a velhice se torna um campo de batalha contra o tempo, contra os filhos, contra o mundo. E aí, a amargura entra pela porta da frente, vestida de justiça. Mereço mais do que isso depois de tudo o que fiz. Trágico, não? Este vídeo não é sobre dicas superficiais de bem-estar. É sobre uma transformação interna tão profunda que ela muda não só como você envelhece, mas como você vive agora, sim, mesmo aos 50, 40 ou 30 anos. Porque o segredo que você vai descobrir aqui não começa no futuro. Ele começa hoje, neste exato momento, na forma como você lê estas palavras, como respira, como responde ao que a vida lhe oferece. E se ao final deste vídeo você perceber que envelhecer com alegria é, na verdade, viver com propósito e entrega desde agora, tudo muda. Sua relação com o tempo come os outros, com seu próprio corpo. Por isso, fique até o fim. O que você vai ouvir pode não só transformar sua velhice, mas salvar sua vida do vazio silencioso que tantos carregam. A ilusão da compensação à sociedade moderna nos vende uma promessa cruel. Trabalhe duro agora. Sofra hoje e mais tarde colherá os frutos. Mas o que acontece quando mais tarde chega e os frutos não têm sabor? Quando a aposentadoria chega e em vez de paz, você sente apenas vazio? Isso não é falha sua, é a falácia da vida baseada na compensação. Sadhguru chama isso de uma armadilha emocional. Adiar a alegria como se ela fosse um prêmio a ser conquistado e não um estado a ser vivido. A verdade é que ninguém envelhece feliz por ter merecido. A alegria não é uma recompensa por anos de sacrifício, ela é uma expressão natural de quem vive em alinhamento com o próprio ser. Quando você passa décadas esperando pelo dia certo para ser feliz, depois da casa própria, depois dos filhos formados, depois da dívida quitada, você treina seu sistema nervoso para viver no futuro, nunca no presente. E o presente é o único lugar onde a vida realmente acontece. Essa mentalidade da compensação é especialmente perigosa aos 50 anos ou mais, porque nessa fase, muitos olham para trás e veem apenas o que foi perdido ou o que não deu certo. Sentem que agora é tarde demais para mudar. Mas Sadhguru insiste, não há tarde demais quando se trata do espírito. O corpo envelhece sim, mas a consciência não precisa envelhecer junto. Pelo contrário, ela pode florescer com mais leveza do que nunca. O problema não é o tempo passado, é a forma como você o carrega. Se você vive com ressentimento, culpa ou arrependimento, cada ano que passa pesa como uma pedra no peito. Mas se você aprende a transformar até os erros em sabedoria, cada ruga se torna um mapa de experiências integradas, não de feridas abertas. É aí que nasce a alegria madura, não a euforia juvenil, mas a serenidade de quem sabe que tudo menos, até o sofrimento, teve um propósito. Envelhecer com alegria, portanto, exige que você pare de esperar que a vida lhe pague pelo que você fez. A vida não é uma contabilidade moral, ela é um fluxo, e você pode estar em paz com esse fluxo, ou pode lutar contra ele até o último suspiro,
amargurado e solitário, a escolha é sua, e ela começa com uma simples pergunta: estou vivendo agora, ou apenas esperando para viver? Se você sente um aperto no peito ao ler isso, saiba que não está sozinho. Milhões de pessoas vivem dessa forma, mas há uma saída a menos, e ela está mais próxima do que imagina. Basta um pequeno deslocamento interno, um passo para dentro de si mesmo. E é exatamente esse passo que vamos explorar a seguir. CTAENUBO-LNTE. No meio do vídeo, antes de continuar, quero fazer um convite sincero. Se este vídeo está tocando algo profundo em você, se você sente que há mais para a vida do que apenas esperar pelo fim menos, então este canal foi feito para você. Aqui não falamos de dicas superficiais, falamos de transformação real, daquelas que mudam não só como você envelhece, mas como você respira, ama e se relaciona com o mundo. Se você ainda não é inscrito, clique no botão de inscrição agora, porque o que vamos revelar nas próximas partes pode ser o ponto de virada que você tanto procura. E não se preocupe, não vamos encher sua tela de notificações inúteis. Cada vídeo aqui é cuidadosamente criado para trazer clareza, coragem e sabedoria prática, especialmente para quem já viveu, já sofreu e agora busca algo mais autêntico. Aperte o se inscrever e ative o sininho, porque o próximo vídeo vai revelar como transformar até a dor mais antiga em fonte de força, menos algo que poucos ousam ensinar. E se você acredita que nunca é tarde para recomeçar por dentro, então você está no lugar certo. Vamos juntos? A identidade é a grande prisão invisível da velhice. Muitos passam os últimos anos de vida repetindo frases como: eu era professor, eu criei meus filhos sozinho, eu construí tudo isso do zero. Essas frases soam como conquistas. Na verdade, são grilhões, porque ao se apegar ao eu fui, você nega o eu sou. E o eu sou é o único lugar onde a alegria pode nascer. Sadhguru ensina que até o último dia de vida, você deve estar disposto a deixar ir quem você foi. Liberdade não é ter menos responsabilidades, é ter menos identificações. Quanto menos você se define pelo seu passado, mais espaço você tem para viver o presente com frescor. Isso não significa apagar memórias ou negar realizações. Significa não depender delas para se sentir válido. Um velho sábio não diz: eu fui importante. Ele simplesmente é presente, aberto, disponível. E essa disponibilidade é a chave para a alegria na terceira idade. Por quê? Quando você para de se defender do tempo, começa a dançar com ele. A cada manhã, você se pergunta: o que posso aprender hoje? Com quem posso compartilhar um sorriso? O que posso observar com olhos novos? E é nesse estado de curiosidade infantil, mesmo num corpo envelhecido, que a vida volta a ter sabor. Muitos entram na velhice carregando mágoas como troféus. Meu filho me abandonou, minha esposa nunca me entendeu, o mundo mudou e me deixou para trás. Mas Sadhguru alerta: guardar mágoa é como beber veneno e esperar que o outro morra. A verdadeira maturidade espiritual é reconhecer que o passado já passou e que você ainda tem o poder de escolher como viver agora. Isso exige coragem, porque soltar o eu fui é como caminhar sem mapa, mas é também caminhar sem peso. Imagine acordar sem precisar justificar sua existência com histórias de glória ou sofrimento. Imagine simplesmente estar menos com os pés na terra, o coração aberto e a mente em silêncio. É nessa simplicidade que a alegria brota como orvalho ao amanhecer. E o mais surpreendente, essa alegria atrai os outros. Os netos querem estar perto, os amigos voltam, até estranhos sentem paz na sua presença. E isso sim, é envelhecer com dignidade e alegria verdadeira. A prática diária que transforma a velhice Sadhguru não fala apenas de ideias bonitas. Ele oferece práticas concretas. E uma delas, especialmente poderosa para quem tem mais de 50 anos, é a observação consciente da respiração. Não para relaxar, mas para ancorar a consciência no presente. Porque enquanto você observa sua respiração, você não está no passado nem no futuro. Você está vivo, de verdade. Essa prática simples, feita por apenas 10 minutos ao dia, redesenha seu cérebro e seu coração. Estudos modernos confirmam: a atenção plena reduz inflamação, melhora o sono, fortalece a imunidade. Mas além disso, ela dissolve a ilusão de que você é suas memórias, seus medos ou suas conquistas. Você começa a perceber: eu sou mais do que tudo isso. Eu sou a consciência que observa. Outra prática essencial é oferecer sem esperar retorno. Cozinhar para um vizinho, ouvir um jovem com paciência,
plantar uma árvore que você nunca verá crescer. Porque quando você dá sem esperar nada em troca, você se liberta da economia emocional, do dar para receber. E é aí que a alegria surge, pura, espontânea, incontaminada. Também é vital rever seus relacionamentos, não com julgamento, mas com compaixão. Quantos conflitos antigos ainda você alimenta com sua atenção? Sadhguru diz: se você não consegue perdoar, pelo menos pare de alimentar. Isso não é fraqueza, menos é sabedoria, porque cada energia gasta em rancor é energia roubada da sua alegria presente. E, quando corpo e espírito dançam juntos, a velhice deixa de ser um fardo e se torna uma celebração. Essas práticas não são religiosas, nem místicas demais. São humanas e acessíveis a qualquer um, mesmo aquele que sofre de dores crônicas ou vive sozinho. Porque a alegria não depende de circunstâncias perfeitas, depende de presença. E a presença é sempre possível, em qualquer idade, em qualquer condição. Agora chegamos ao cerne da questão, ao segredo que ninguém quer admitir, mas que Sadhguru revela com clareza cristalina. Envelhecer com alegria não depende de viver mais, mas de viver plenamente o que resta. E plenamente não significa viajar pelo mundo ou ter netos aos montes. Significa viver cada momento com totalidade, mesmo o momento da dor, da solidão ou da limitação física. A grande maioria teme a velhice, porque a vê como perda. Mas, se você mudar o olhar, verá que é um processo de purificação. O corpo perde força sim, mas o espírito ganha clareza. As distrações somem, as ilusões caem. E no silêncio que resta, você finalmente ouve a voz da sua própria alma. Muitos fogem desse silêncio com TV, queixas ou remédios, mas os sábios mergulham nele e encontram uma alegria que nenhuma juventude pode oferecer. Esse é o paradoxo mais belo. Quanto mais você aceita o fim, mais plena se torna a sua vida. Porque, ao reconhecer que o tempo é limitado, você para de adiar o que importa. Você abraça quem ama, você pede perdão, você sorri sem motivo. Você observa o pôr do sol como se fosse o último, porque talvez seja. E nessa aceitação radical, nasce uma leveza que nenhuma dor física pode abalar. Sadhguru diz que a morte não é o inimigo. O inimigo é viver como se você fosse eterno. Quando você vive como se tivesse todo o tempo do mundo, desperdiça cada momento. Mas quando você vive como se este fosse o único momento, tudo ganha significado. Até um copo d'água se torna sagrado. Isso é envelhecer com alegria, não em negação da morte, mas em plena comunhão com a vida. E a surpresa final? Você não precisa esperar envelhecer para viver assim. Comece hoje. Respire fundo. Olhe nos olhos de quem está à sua frente. Solte o rancor. Ofereça um gesto de bondade, porque a alegria da velhice não é um destino, é um caminho. E esse caminho começa com uma escolha: viver agora, por completo, sem reservas. Se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você já sabe. A alegria não está no que você conquistou, mas no quanto você está disposto a se entregar à vida, menos exatamente como ela é. E, nesse entregar-se, você descobre que envelhecer não é declínio, é ascensão silenciosa. Uma ascensão que só os corajosos escolhem. Será você um deles?